presentes. Então, quando eu começo meu trabalho, eu falo no capítulo 1, no tópico 1, eu abordo um pouco sobre o início do cinema. Quando eu falo sobre o início do cinema, eu estou falando também sobre o processo de identificação que surgiu com o cinema juntamente. Por quê? Quando os irmãos Lumière fizeram a primeira edição do filme do trem, as pessoas acreditavam que realmente aquilo era um trem e assustadas saíram correndo. Então eles se identificaram, viram aquilo como uma representação do real. E mais tarde, aqueles outros filmes de saída da fábrica, entre outros, elas se viam dentro do filme, porque eram elas que estavam ali presentes, eram pessoas comuns que estavam ali. Com o avanço narrativo, depois de Méliès, que o Méliès fez ele criou a ficção, o cinema, primeiro o cinema de espetáculo e depois narrativamente o cinema foi crescendo, o personagem começou a ser construído. E assim, diversos cineastas e autores começaram a se preocupar com a construção do personagem. O porquê? O personagem é que vai criar a ligação entre o espectador e o filme, porque é nele que o espectador vai se identificar, é nele que o espectador vai se ver na tela, seja os seus dramas, seja a sua vivência, a sua vida. Então, assim, o filme que consegue trazer isso, trazer esses dramas, consegue trazer um personagem mais próximo de uma realidade contemporânea ou com dramas próximos de você, ele consegue um efeito maior, porque você torce por ele como você torce por você. E assim, vendo isso, o cinema ele usou como algumas vanguardas do cinema usaram o cinema de forma a dialogar, discursar sobre questões políticas, ideológicas, como foi Novelli Vague, neorrealismo italiano, alguns inclusive usando o cinema quase que panfletário, aonde eles discursavam com o público mostrando aquilo que acontecia. Dentro disso, então, os autores se viram fora de conseguir falar o que eles imaginavam, o que eles pensavam para a plateia. Dentro disso, alguns cineastas conseguiram passar o que eles sentiam, alguns problemas pessoais, usando o cinema quase de forma analítica, né? Podendo analisar de fora, podendo se ver na tela e vendo os problemas que ele tem, sejam não vividos, mas problemas internos também. Entre eles foram Bergman, Fellini, alguns deles utilizaram Truffaut, como é utilizado, como eu disse, no trabalho. E também, assim, como eu brevemente citei o filme Amor, onde é possível ver que há diversos personagens na vida real. Cada um pode se tornar um personagem de cinema, cada um tem uma história interessante. Tem um filme francês que eu não abordei no trabalho, chamado Dentro da Casa, do François Ozon, que ele trata exatamente isso. É um rapaz, um aluno, que ele fica dentro de uma casa, e dentro dessa casa ele começa a interagir e escrever sobre aquilo ali. Só que em um momento ele começa a interagir para que aquilo saia na escrita dele, para que ele tenha o que escrever. E aí não se sabe mais o que é real, o que não é. O professor começa a não saber o que aconteceu, o que não aconteceu. E o mais interessante que ele aborda, que há diversas histórias. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo é um personagem interessante, dependendo da forma como ele é abordado. E aí, quando o cinema fala de si, ou seja, quando o autor fala de si próprio, inclusive isso já foi discutido no cinema. Tem um filme chamado Adaptação, que é do Spike Jonze, o roteiro do Charlie Kaufman, que o personagem é até inclusive o Charlie Kaufman, é o próprio roteirista. E ele aborda essa questão do real, a questão de escrever de si mesmo. Tem o personagem do McKee, que é o escritor do Story, né? O escritor de cinema, que ele é contra isso. Inclusive tem o personagem dele e do irmão gêmeo, que seria o ele real e o ele imaginário, o ele das histórias do roteiro. Então, o meu trabalho é sobre isso, sobre a questão quando o autor se coloca na obra, quando ele se coloca à vivência. Inclusive o romancista Thomas Wolfe diz que somos a somatória dos momentos que vivemos e que o escritor nos argila que mudou sua vida. É inevitável. Então, eu escolhi, no caso, o cineasta Woody Allen, para ilustrar o trabalho. Claro que existem outros cineastas que também têm o mesmo modo de trabalho de usar suas vivências. Eu escolhi o Woody Allen pela seguinte maneira, é uma escolha de certo tempo pessoal. Por quê? O
Woody Allen me encanta como espectador, eu me identifico com os personagens dele e ao mesmo tempo eu me identifico com o cinema dele como cineasta. Eu gosto da maneira como ele constrói, da maneira como ele traz aqueles dramas no roteiro, como ele mescla a fantasia, ao mesmo tempo como Rosa Púrpura do Cairo, que o personagem sai da tela, que aquilo é uma ficção, aquilo é uma fantasia, mas isso é o que ele sente. Ele tem aquele sentimento do quão o cinema é importante para o ser humano. Então, ele utiliza muito disso, da fantasia, mas de modo que traz o real. E o que é o real, o que é o imaginário? O real, o cinema, às vezes, é considerado como uma dramatização do real. Outras, ele é considerado como se pudesse poetizar o real. O Bunhão dizia isso. Então, o Woody Allen, ele é um cineasta que ele passou pela comédia pastelão, pela comédia de paródia, até que, com o Noiva Neurótica, Noiva Nervosa, ele consolidou o seu estilo, que ficou conhecido como um gênero neurótico, que é o personagem, o escritor, o comediante, sempre um personagem próximo de uma profissão que o Woody Allen tem, sempre próximo dele. Ele escreve sobre aquilo que ele conhece. Então, com dramas urbanos, ou seja, ele retrata o drama do homem contemporâneo, o homem urbano que tem problemas de amor, que amou e o relacionamento acabou, como de vários outros. No Neurótica Noiva Nervosa, dos filmes dele iniciar mais identificação, porque quem não passou um romance e foi apaixonado pela pessoa, de repente aquilo acabou. E não era o problema seu da pessoa, simplesmente o relacionamento acabou. E ele traz isso de forma cinematograficamente, de forma narrativa, que ele utiliza diversos aspectos cinematográficos, seja montagem, direção, fotografia, arte. E isso é interessante, que uma história no cinema ela é tratada não só pelo roteiro, mas a fotografia ajuda a contar aquela história, a direção de arte, porque nós só temos 2 horas para contar uma história que às vezes é de uma vida, às vezes são de diversas vidas, de um dia que seja. Mas todo o aspecto técnico ele ajuda a estabelecer a história e estabelecer o personagem. Isso é visto no filme do Woody Allen, Era do Rádio, que é um filme que ele trata das memórias dele na época de Segunda Guerra Mundial, das memórias afetadas ao rádio. Rádio é esse que ajudou a construir sua carreira, que ajudou o que ele ouvia, construiu o humorista Woody Allen. Então ele é tratado isso até tecnicamente, até pela fotografia, pela paleta de cor, pela direção de arte, porque ao mesmo tempo que é um filme que retrata uma época, ele retrata principalmente a memória, a vivência. Então ele poetiza isso pela narração dele, pelo texto, e é muito claro e está ilustrativo no trabalho as referências da vida dele com a vida do personagem. É muito próximo. Por mais que tenha ficcionalizações da história, ele traz muito de si. Eu escolhi os 3 filmes que eu escolhi do Woody Allen foram Era do Rádio, Noiva Neurótica, Noiva Nervosa e Desconstruindo Harry. Era do Rádio, como eu já disse, aborda a infância dele, aborda a família dele, aquela família judia que após a crise de 29 teve que ficar unida. E em Noiva Neurótica, Noiva Nervosa, que foi o precursor do gênero neurótico, mas que ele já tinha brincado com isso em Sonhos do Sedutor, que é uma peça que virou filme dirigido pelo Herbert Ross, irmão dele, onde ele conheceu a Diane Keaton, que mais tarde se tornou parceira e inclusive chegou a namorar ela, teve relacionamento, inclusive ele teve diversos relacionamentos com outras atrizes dos filmes, seja a Mia Farrow, que foi casada com ele, sempre utilizava nos filmes, ou a segunda esposa, ou seja, ele utiliza muito da sua vida e das pessoas importantes para ela, então ele sempre repete os atores que são os amigos dele. Então o que acontece? No Neurótica Noiva Nervosa, ele fala sobre a carreira dele, sobre o início dele, sobre as dúvidas, os questionamentos, sobre o amor, sobre tudo isso. E já começa também as questões religiosas, que é evidente na obra dele, que é muita discussão. Então, assim, além das obras dele constarem a vivência, também constou muito da teologia, sempre a discussão sobre a sociedade, sobre a moralidade, sobre a religião. Então, assim, ele pode não estar presente no personagem dele, muitas vezes está interpretado pelo próprio Woody Allen, mas tem sempre aquele fundo,
que é Seja Meia-Noite em Paris, que é o personagem que está cansado da vida dele, ele quer voltar ao tempo que ele preferia viver em outro tempo. E ele vive com aqueles artistas, aqueles músicos, aqueles escritores, porque essa é a essência dele, e assim é o diário. Isso é evidenciado pela trilha dele, que é sempre jazz clássico, sobre todas as referências que ele utiliza, que é o Groucho Marx, que é outros comediantes, são escritores, estão sempre presentes. A figura do intelectual está sempre muito presente na obra do diário. E já em Desconstruindo o Rap, ele utiliza o escritor que está na dificuldade da vida dele, porque tudo que ele escreve é baseado em sua vida. Não quer dizer que seja o filme mais autobiográfico dele, mas é um filme que ele brinca exatamente com essa questão, como o público vê, como é muito falado, de que ele é a figura que são seus filmes. Claro que ele não é exatamente o diário, o Alan Stewart, que é o verdadeiro nome dele, não é exatamente seus personagens, mas ele traz sua essência, seus ideais, suas dúvidas, seus questionamentos neles e na história. Ele sempre escreve algo que é o próximo a ele, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, e acredito que o trabalho já tem bem ilustrativo por si só. Eu agradeço novamente. Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra para o Silvio Heróis para as suas. Olha, eu tinha para começar outra coisa, mas eu fiquei comovida com tua apresentação. Ou seja, a tua apresentação